Oi, gente, tudo bem? Até agora, na nossa matéria de psicopatologia, nós vimos alguns diagnósticos. Nós vimos o diagnóstico de esquizofrenia, nós vimos o diagnóstico de transtorno bipolar, nós vimos o diagnóstico de depressão. Na aula de hoje, a gente vai abrir um espaço entre os diagnósticos que nós estamos estudando para falar um pouquinho sobre a escuta em situações em que as pessoas pensam sobre a morte, pensam sobre o suicídio, trazem essas ideias. Dos diagnósticos que nós vimos, nós reconhecemos como nos quadros depressivos, tanto no transtorno depressivo maior quanto no transtorno depressivo persistente, existe uma perda de interesse no que antes gerava interesse, uma perda de prazer no que antes dava prazer, alterações no sono, alterações no apetite. Muitas pessoas relatam uma sensação de vazio, de esgotamento, de esvaziamento dos sentidos. Pode haver uma tristeza forte, mas é comum que essa tristeza ela venha com algo que não é da tristeza de reagir a coisas difíceis, mas sim um fundo emocional que vai mudando a forma das pessoas lidarem com o que acontece, com as experiências e com as relações. Então é muito comum que nos quadros depressivos ideias sobre morte venham, da morte como um fim das dores, fim das sensações ruins. No vídeo sobre a escuta clínica, nós veremos a importância de diferenciar quando a pessoa pensa sobre morte de quando ela pensa sobre causar a própria morte. E também a diferença entre as ideias de suicídio e os planos, as tentativas. Mesmo que muitas das pessoas que tentem suicídio estejam em um quadro de depressão, a maior parte das pessoas, a grande maioria das pessoas que estão em um quadro de depressão não tentam suicídio. Então é importante a gente não colocar as duas coisas como equivalentes. Mas compreender mais sobre a depressão é também compreender mais sobre o quadro que muitas pessoas se encontram quando a questão do suicídio se torna mais presente. No transtorno bipolar também. No transtorno bipolar as pessoas passam por episódios depressivos, muitas vezes intensos, chegando até mesmo a ter traços psicóticos, do mundo parecer esvaziado, de alucinações e delírios, de esvaziamento, de desmoronamento. Traços psicóticos também podem estar nos quadros depressivos severos, assim como nos bipolares. A mania pode vir com impulsividade, com inconsequência. E então, pensar o suicídio é importante também a gente pensar algumas características desses quadros. Os transtornos mais comuns associados às tentativas de suicídio e aos suicídios que de fato acontecem são a depressão e o transtorno bipolar, que costumam ser agrupados como transtornos de humor. No sentido de ser um fundo emocional, de ser nessa questão de lidar com o mundo, de reação ao mundo, esse fundo emocional de como o mundo se esvazia na relação com ele. Também há pessoas com esquizofrenia que entram em sintomas de desligamento, de esvaziamento, de perda de interesse, perda de prazer, perda de motivação, de disposição. E nos casos de esquizofrenia também quadros delirantes, de alucinações auditivas, que dão ordens de que a pessoa deve se machucar, dão ordens de que a pessoa deve
por exemplo, tirar a própria vida para fugir de uma ameaça, ou tirar a própria vida por ser uma ameaça, tirar a própria vida por ter cometido algo muito grave. Isso numa questão de alucinação. Pode ser que as pessoas tentem suicídio num episódio psicótico, por isso é importante a atenção. Dos diagnósticos que nós não vimos ainda, o uso de álcool e outras substâncias também é frequentemente associado da mesma forma, né? Pessoas que tentam suicídio, muitas têm um quadro de problemas decorrentes do uso de álcool e de outras substâncias. Mas a maioria das pessoas que têm problemas decorrentes do uso de álcool e substâncias não tentam suicídio, né? Para a gente não colocar as coisas como equivalentes. E aí a gente fala mais sobre as especificidades da questão dos efeitos das substâncias e dos problemas decorrentes nas aulas seguintes. A ideia da gente inserir o tema do suicídio na nossa matéria de psicopatologia é justamente porque é algo que pode acompanhar o sofrimento dos transtornos, pode estar associado aos sintomas dos transtornos, e é interessante a gente olhar com cuidado para isso. O nosso primeiro vídeo vai ser mais voltado, o nosso segundo, na verdade, porque o primeiro é esse. O nosso segundo vídeo ele vai ser mais voltado para diálogo sobre suicídio no geral, não só com profissionais, né, mas como é o suicídio nas nossas relações. É parecido com aulas que nós tivemos nos outros anos, mas como com o setembro e as campanhas de Setembro Amarelo, cresce a discussão sobre a prevenção, eu achei interessante retomar como a nossa profissão pode contribuir de uma forma geral para a prevenção, para o cuidado, para a atenção, para a sensibilidade. E depois nós falaremos mais especificamente sobre a escuta clínica. Combinado? No final eu vou deixar de bônus também para quem quiser ver um vídeo que eu gravei para a matéria de História da Psicologia do primeiro ano, contando alguns elementos históricos de como o suicídio foi visto ao longo da história. Nossa aula de hoje não terá exercício, né, para a gente deixar os exercícios pros diagnósticos, que é o foco da matéria de psicopatologia. A ideia é a gente retomar mesmo essa discussão tão importante para a nossa profissão, porque falar do suicídio, da prevenção do suicídio, é falar de promover espaços de escuta, de diálogo, de atenção, de sensibilidade e de cuidado.